Mísseis são mais rápidos, drones mais baratos e os oceanos que protegiam a América estão começando a não significar mais nada. O Oriente Médio não é apenas uma região, é um gatilho. O Caribe transformou proximidade em pressão. O Ártico é um corredor de mísseis. E o Pacífico, um erro de cálculo, pode se transformar em algo global. Esse é o verdadeiro problema. A América não está enfrentando uma única ameaça. Reage em todos os lugares ao mesmo tempo. Antes de tudo isso importar, o problema já aparece claramente no mapa. Um dos lugares mais perigosos da Terra também é um dos menores, o Estreito de Hormuz. Todos os dias, cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo passa por esse estreito. Para a Marinha dos Estados Unidos, isso é menos uma rota e mais uma armadilha. O Irã construiu mísseis avançados e drones baratos que podem ser lançados da costa, não para vencer uma guerra, mas para tornar a própria presença perigosa. O Golfo Pérsico se transformou em um dos pontos mais perigosos do mundo. Toda vez que surge uma ameaça, os Estados Unidos precisam deslocar um grupo de ataque de porta-aviões. Mover um para o Golfo significa tirá-lo de outro lugar. Esses navios que custam bilhões de dólares ficam essencialmente presos em um só lugar, vigiando uma pequena faixa de água. Um único ponto de estrangulamento pode prender toda uma frota. Isso tem reflexos no mundo inteiro. No início de 2026, a Venezuela se tornou uma ameaça. A distância costumava dar tempo, mas agora ela o tira. A resposta dos Estados Unidos foi rápida e maciça. O porta-aviões USS Gerald R. Ford foi enviado à região com outros navios de guerra e caças furtivos F-35, mas esse movimento revela o verdadeiro problema. Cada brecha exige uma reação massiva, e há brechas demais. O Ártico costumava ser uma parede de gelo que ninguém podia atravessar. Esses dias acabaram. À medida que o gelo desaparece, novos caminhos estão se abrindo para navios mercantes e embarcações militares. Outros países já estão ocupando esse espaço e construindo bases. O ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos, responsável pelo norte, corre para cobrir milhares de quilômetros de nova linha costeira, usando quebra-gelos e sensores, que não foram feitos para tanto trabalho. Os riscos são altos. Desde a Guerra Fria, o Ártico é a rota mais curta para mísseis atingirem o território continental dos Estados Unidos. Com o gelo sumindo rapidamente, estratégias antigas já não bastam. A única saída é mudar completamente as regras do jogo. Durante anos, um escudo sobre os Estados Unidos existiu apenas em salas de guerra e na ficção científica. Mas agora, esse sonho se tornou uma realidade de 175 bilhões de dólares. Isso não vai apenas mudar a forma como as guerras são travadas. Isso pode definir o vencedor das guerras antes de começarem. Hoje, a América está vulnerável a ataques de mísseis, não por fraqueza, mas porque as regras mudaram. A única coisa que impede um desastre em forma de cogumelo nuclear é o medo de retaliação. Mas a dissuasão só funciona depois do primeiro ataque. A América quer mudar isso. Ela quer impedir o primeiro ataque. Um míssil balístico intercontinental agia como uma bola de beisebol arremessada de um lado a outro do campo. Ele fazia um arco alto no céu e depois caía. Esse trajeto era previsível. Os radares o viam chegando e os computadores calculavam onde cairia. Acertar um míssil era difícil, mas a matemática envolvida fazia sentido. Já os mísseis hipersônicos quebraram essas regras. Além de mais rápidos, são imprevisíveis. Baixa altitude, manobras constantes, aviso mínimo. Quando são detectados, é questão de segundos. Os sistemas de radar antigos estão tendo dificuldade para acompanhar. A maioria dos sensores foi feita para rastrear alvos em trajetórias previsíveis olhando para cima, mas não para detectar algo passando rente à superfície a 1 milha por segundo. Não há tempo para um humano decidir, nem para computadores antigos calcularem a interceptação. Em 20 de maio de 2025, o presidente Trump anunciou um novo projeto para um escudo de defesa chamado Cúpula Dourada. Outros tentaram, mas desistiram quando os números não fecharam. Mas isso foi antes de a tecnologia acompanhar. O dinheiro já foi reservado e a construção já começou. Um primeiro pagamento já foi realizado, 24,4 bilhões de dólares aprovado sob a One Big Beautiful Bill Act, lei. Outros 13 bilhões de dólares já estão garantidos para 2026. Mas quando você leva em conta o desenvolvimento, a implantação global, a manutenção e a necessidade de substituir satélites em órbita, o custo real não fica nos bilhões. Ele chega aos trilhões bem rápido.
porque a segurança total não começa no solo. Ela depende de quem controla o que está acima dele e o que se move ao redor. E esse tipo de pressão não custa só dinheiro, ela desgasta as coisas. Máquinas quebram, sistemas falham, pessoas se esgotam. Então, mesmo antes da primeira interceptação acontecer, o sistema já está sendo testado. Não pela guerra, mas pelo custo de simplesmente mantê-lo funcionando. Ao investir agora, o objetivo é parar o ciclo interminável de movimentar navios e gastar bilhões depois. Tornar o território intocável muda a dinâmica do poder global. Isso desloca o foco do oceano para o espaço. Isso é para acabar com a era da vulnerabilidade e iniciar uma nova era onde o mapa não é apenas uma lista de problemas a serem resolvidos. Por meio dessa tecnologia, o objetivo é criar um escudo que permaneça ativo, mesmo quando o resto do mundo estiver em caos. O Domo de Ouro foi projetada para recuperar esse tempo perdido. E não é apenas um sistema, é uma rede. Milhares de satélites conectados entre si, sem pontos cegos. Sensores rastreiam lançamentos em tempo real e permanecem travados no alvo, independentemente da velocidade ou mudança de direção. Após identificar a ameaça, os interceptadores podem agir cedo. Mesmo na fase de impulso, o objetivo não é esperar para interceptar no último momento. É eliminar a ameaça antes mesmo de ela se tornar uma ameaça real. Lidar com todos esses dados é demais para qualquer ser humano. É aí que a inteligência artificial entra em cena. O software analisa dados da Terra, mar e espaço simultaneamente e decide na hora qual meio de defesa tem mais chance de acertar o alvo. Ele pode escolher um míssil no Alasca, um navio no Atlântico ou uma arma no espaço. O sistema faz essa escolha e dispara em uma fração de segundo. Velocidade é a única forma de vencer armas que se movem mais rápido que o som. Empresas americanas já trabalham nisso. A Lockheed Martin está desenvolvendo software que permite que esses sistemas de defesa se comuniquem perfeitamente. Cada parte do sistema já está em produção. Os satélites, os interceptadores, o software que os conecta em uma cadeia contínua de interceptação. Até 2028, as primeiras partes do escudo estarão funcionando. E isso vai mudar o jogo em relação a como os Estados Unidos lidam com ameaças atualmente. O foco inicial em pontos críticos como o Ártico e o Pacífico significa que os corredores mais perigosos terão proteção real. Não há espaço para erro. A tecnologia do inimigo já está por aí. Os investimentos atuais tornam os satélites mais resistentes, menos suscetíveis à interferência e aptos a suportar ataques. Assim, quando o escudo operar, funcionará de fato. Este projeto é uma redefinição total de como o mundo funciona. Com um escudo sempre ativo, os Estados Unidos deixam de reagir a cada ação de outros países. O sucesso evitaria a necessidade de um porta-aviões em cada via navegável para proteger o país. O espaço vira a nova linha de frente. Tudo isso tem um custo enorme. O problema de qualquer defesa é que a linha de chegada está sempre mudando. A história mostra que sempre que um escudo se fortalece, os inimigos buscam formas de quebrá-lo, como lançar tantos mísseis de uma vez para sobrecarregar o sistema. Especialistas alertam que o escudo pode impulsionar uma nova corrida armamentista, em que países não acumulam apenas armas tradicionais. Em vez disso, eles correm para desenvolver tecnologias avançadas projetadas especificamente para contornar o chamado escudo impenetrável. Isso vai criar um ciclo de escalada que pode tornar os conflitos globais mais imprevisíveis e tecnologicamente intensos do que nunca. É um vai e vem constante. Pessoas criando o escudo versus quem busca brechas nele. Se a maioria dos mísseis não consegue atingir de forma confiável o território continental dos Estados Unidos, tudo muda. O território mais importante desse sistema também não está em Washington. Está no Ártico, na Groenlândia, não tem a ver com política, tem a ver também com geometria. O caminho mais curto entre os países passa pelo polo. A Groenlândia fica diretamente abaixo desse trajeto. Se você controla a Groenlândia, você vê a ameaça primeiro. O centro da estratégia é a base espacial de Pitufik, com um grande radar que rastreia mísseis e objetos em órbita. Ela transmite dados em tempo real para as equipes de defesa, detectando até os menores objetos com precisão. A Groenlândia está se transformando de um lugar que apenas observa para um lugar que pode revidar. O plano inclui mais sensores e até a possibilidade de foguetes interceptores sobre o gelo. Se a ameaça for contida ainda no Ártico, não atingirá áreas povoadas. Ao neutralizar o perigo à distância,
o risco para o continente cai drasticamente. Mas se o Ártico ficar desprotegido, todo o escudo falha. É isso que 175 bilhões de dólares realmente compram. Não apenas defesa, controle do timing, controle do espaço, controle da geometria. Mas será que o escudo realmente torna a América intocável? Quando estiver totalmente ativo, todas as outras nações terão que repensar completamente como usam seu poder. Durante anos, a política externa foi limitada porque o território nacional podia ser alvo. Sempre que havia alguma movimentação em lugares como o Mar do Sul da China, os líderes temiam que um conflito chegasse às cidades americanas, o que afetava suas decisões. O Domo Dourado transforma isso em uma equação unilateral. Os inimigos usavam a ameaça de ataques com mísseis para afastar os Estados Unidos de seus amigos e aliados. Eles contavam que o governo jamais arriscaria uma cidade como Los Angeles para proteger um aliado distante. O Domo muda o jogo. Todas as linhas vermelhas mudam. Todo inimigo recalcula. Toda a lógica da dissuasão nuclear, da destruição mútua assegurada, foi construída sobre uma única crença. Ninguém podia parar os mísseis depois que fossem lançados. O Domo destrói essa suposição. Se a América pode absorver um primeiro ataque e ainda assim retaliar, a ameaça de um confronto nuclear deixa de ser mútua. É a mudança mais significativa na lógica da guerra desde Hiroshima. Os militares podem escolher quando e onde se envolver porque o território está protegido. Amigos e aliados podem ver seus papéis mudarem. Se a América não precisa mais de uma muralha de navios, os motivos para mantê-los em certos lugares mudam. Proteger os outros se torna uma escolha, não algo que precisa ser feito para manter a nação segura. Os protestos de Pequim dizem muito mais do que eles pretendem. Eles revelam o quanto a Cúpula Dourada já está mudando o equilíbrio. O argumento deles é simples. Se uma nação pode atacar sem medo de retaliação, as antigas regras da guerra não se aplicam mais. Só esse medo já está mudando o comportamento. A Rússia já ajusta sua estratégia, e outros países percebem que enfrentam um jogo ainda não totalmente compreendido. Claro, o maior inimigo do Domo talvez não seja um míssil balístico ou hipersônico, e sim o dólar. Manter ele funcionando por décadas exige um financiamento enorme. Cada atualização, cada sensor e cada ciclo de manutenção tem um custo. E a inflação, mudanças no orçamento ou crises políticas podem deixar brechas na cobertura ou atrasar melhorias essenciais. No fim, até o escudo mais avançado só é tão forte quanto o dinheiro que o mantém. O financiamento vai além dos números. Ele determina como os Estados Unidos podem se defender. Por décadas, os Estados Unidos precisaram perseguir ameaças além dos oceanos. A Cúpula Dourada muda isso e o mundo está começando a perceber. Ela não apenas defende o território nacional, mas também redefine as regras do conflito global. O primeiro país com um céu impenetrável a mísseis pode ser o primeiro a reescrever totalmente o mundo. A era de reagir em todos os lugares ao mesmo tempo acabou, e quando a Cúpula Dourada estiver completa, o mundo vai aprender uma verdade assustadora. Alguns jogadores simplesmente não suportam perder. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no Matpack.